Quando a milionária conhece o fazendeiro, que ajudou seu filho autista a falar, tudo muda. Clara sempre foi uma mulher de sucesso. Milionária, seu nome brilhava nas páginas da revista Forbes, rodeada de luxo e ostentação. Mas por trás desse sorriso amarelo e dos eventos glamurosos, havia um vazio imenso. Seu filho Lucas, autista, não falava, e naquele mundo que ela construíra, o silêncio dele ecoava como um grito de desespero. No entanto, tudo mudaria numa manhã de primavera, quando ela conheceu Jorge. Jorge era um fazendeiro humilde, alguém que vivia em uma pequena propriedade cercada por campos verdes e flores silvestres. Suas mãos estavam sempre cobertas de terra. Seu olhar era profundo e simpático, como se entramilhasse com a terra que cultivava. Ele tinha um jeito especial com as crianças, algo que Clara não entendia bem. Quando ouvir seus risos pela primeira vez, algo dentro dela despertou. Havia uma energia em Jorge, uma sabedoria silenciosa que fugia à lógica dos números e das reuniões de negócios. Naquele dia, Clara decidiu que visitar a fazenda de Jorge poderia ser a chave para ajudar Lucas. Chegando lá, o contraste era gritante. O ar fresco e puro, os sons da natureza, as galinhas ciscando. Até os raios do sol pareciam mais brilhantes. Ao conhecer Lucas, Jorge não teve medo. Em vez de olhar para Clara com a compaixão que todos demonstravam, ele se pôs em seu nível, brincando e falando com o garoto de jeito que Clara jamais vira. E por uma fração de segundo, Clara achou que Lucas poderia responder. O coração dela disparou. Com os dias passando, Lucas começou a se soltar. Depois de tantas terapias e frustrações, ele começou a falar as primeiras palavras que ela tanto desejava ouvir. Jorge usava métodos ancestrais, ensinando a Clara sobre o poder das plantas, da terra e do silêncio. Ele a levava para longas caminhadas, para ouvir os pássaros e sentir o vento. Ele trazia um mundo novo à vista de Clara, um mundo que ela não queria ver, mas que aos poucos ia se infiltrando em sua alma. Mas nem tudo era fácil. A pressão dos investidores aumentava. Eles viam Jorge como uma ameaça ao império de Clara. A voz de Lucas começava a se tornar uma ponte entre dois mundos completamente opostos. Era um dilema. Mudará sua vida para sempre ou continuar no caminho seguro, mas sem amor. Clara se sentia atormentada. E num momento de clamor emocional, ela percebeu que por trás da simplicidade de Jorge havia segredos que poderiam conectar seus passados e resolver o desencontro entre seus mundos. E aí surgiram os segredos. Clara descobriu que Jorge tinha um passado que a ligava à sua família de uma forma inesperada. As histórias de amor e dor que misturavam suas vidas se tornaram ainda mais profundas. O que isso significava para Lucas? O que seu filho realmente precisava? Clara se viu à beira de um abismo de incertezas. Quando ela finalmente chegou ao ponto de entender tudo, a revelação sobre a verdadeira causa do autismo de Lucas lançou uma sombra sobre suas certezas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Se você gosta de histórias de fazendeiros, do dia a dia da roça e quer conhecer o que acontece de verdade no dia a dia dos maiores fazendeiros do mundo, das histórias encobertas dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga, conheça o nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas da roça. Clique no primeiro link dos comentários do vídeo e adquira já o seu. Clara sentia o coração disparar enquanto processava todas aquelas revelações. Jorge não era apenas um fazendeiro. Ele carregava consigo uma história entrelaçada com a dela. Ela queria entender, queria saber como isso afetava Lucas. Mas antes que pudesse pensar direito, tudo mudou. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma sensação estranha na barriga. Em sua mente, uma nuvem de ansiedade pairava. Ela tinha marcado uma nova visita à fazenda, animada para ver Jorge e Lucas, mas algo a fazia hesitar. O telefone tocou, quebrando o silêncio sombrio do seu apartamento. Era a assistente dela, com uma voz trêmula. Clara, precisa vir rápido. Aconteceu uma tragédia. Que tragédia? O que houve? Clara respondeu com pressa, sua respiração acelerando. É sobre Jorge. Ele sofreu um acidente. O trator tombou na fazenda. Ele está no hospital. O estado é grave, Clara. Aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. Um frio percorreu suas costas. Clara não conseguia raciocinar. Jorge, que tinha se tornado uma fonte de esperança, agora estava lutando entre a vida e a morte. O desejo de ajudar Lucas se diluiu, dando lugar a um sentimento de impotência profunda. Clara pegou o carro e seguiu com pressa. A fazenda que antes lhe trazia alegria, agora exalava um ar de tristeza. Sinais de emergência com luzes piscando recebiam os visitantes como sombras. O cheiro de terra molhada, que antes a acalmava, agora parecia apenas carregar um peso insuportável. No hospital, o silêncio era ensurdecedor. Clara mal podia pensar enquanto aguardava no corredor. O olhar dela se fixou em uma enfermeira que passava, e ela decidiu perguntar. Como está, Jorge? A enfermeira hesitou e então olhou nos olhos de Clara com uma expressão que ela nunca queria ver. Estamos tentando estabilizá-lo. Ele perdeu muito sangue. Pode ser grave. As palavras ecoavam na mente de Clara enquanto o medo crescia dentro dela. Naquele momento, o mundo parecia girar mais devagar. E quando ela finalmente conseguiu entrar no quarto de Jorge, o que viu a fez tremer. Ele estava inconsciente, conectado a máquinas, e seu rosto estava pálido. O sorriso que ela sempre lembrava agora desaparecera. Devagar, Clara se aproximou. Foi quando notou algo na beira da cama, parcialmente escondido. Um caderno desgastado com anotações. Curiosa, pegou-o e começou a folhear. As páginas estavam cheias de notas sobre técnicas de comunicação com crianças autistas. Mas do lado havia algo mais. Desenhos. Cartas endereçadas a Lucas. E um nome. Sofia. Clara ficou paralisada. Sofia. O nome a atingiu como um raio. O que isso significava? Não era apenas uma conhecida distante, mas alguém muito mais pessoal. Uma amiga antiga da família. Jorge sabia. Ele tinha que saber. E se ele estivesse fazendo tudo isso para se aproximar de Lucas, ou talvez até dela,
por causa de Sofia, a realidade a atingiu como uma avalanche. O acaso se tornava uma trama complexa, cheia de segredos, e a visão de Jorge inconsciente a fez perceber que tudo estava em risco. Se Jorge não sobrevivesse, o que aconteceria com Lucas? E como ela lidaria com a revelação de que tudo tinha uma intersecção tão profunda com seu passado? No fundo da mente de Clara, dúvidas começaram a se formar. E se Jorge não estivesse ali para contar a história? O que ela realmente sabia sobre ele, sobre Sofia? O nó na garganta apertou, enquanto a consciência da fragilidade da vida a cercava. Ela precisava de respostas, e precisaria delas rapidamente, antes que o silêncio voltasse a reinar na vida de Lucas. O futuro estava agora mergulhado em uma escuridão que Clara não esperava. Ela respirou fundo, decidida a desvendar todos os mistérios. Mas, acima de tudo, o que aconteceria se a verdade sobre Jorge, sobre Sofia e sobre Lucas estivesse muito mais além do que ela poderia imaginar? Clara ficou paralisada ao perceber que as anotações de Jorge continham um lado tão íntimo da vida dele. A ligação com Sofia era uma revelação que ela nunca tinha imaginado. Mas enquanto ela absorvia isso, um barulho vindo do corredor a fez olhar para a porta. O desespero de uma família, ecos de gritos e choros, invadiu o ambiente tenso do hospital. Clara! Clara! Era a voz da assistente dela, Mariana. Ela entrou correndo, com o rosto pálido, os cabelos desgrenhados e a respiração ofegante. Você precisa vir agora. É sobre Lucas. O coração de Clara disparou. Ela sentiu um nó na garganta apertar ainda mais. O que aconteceu? Ele está bem? Mariana hesitou, os olhos brilhando de medo. Ele teve um ataque no parquinho. Ninguém sabe o que aconteceu. Ele não consegue se acalmar. Um frio percorreu as costas de Clara. O que estava acontecendo? Tudo parecia estar desmoronando. Ela sabia que Lucas, naquele momento sensível, precisava dela mais do que nunca. Sem pensar duas vezes, jogou o caderno de Jorge na cama e saiu correndo, os pés pressionando o chão do hospital com urgência. As paredes pareciam se fechar ao seu redor. A cada passo, a ansiedade aumentava. No parquinho, o redemoinho de vozes e agitação se intensificava. Crianças chorando, mães gritando. Tudo se misturava em um caos desesperador. E Lucas! Lucas! Clara mal conseguiu ver seu filho em meio à multidão, cercado por paramédicos e outras mães preocupadas. Era como se o mundo estivesse rodando ao contrário. Quando finalmente chegou perto, vê-lo ali, sentado no chão, a respiração rápida e irregular, fez seu coração quebrar em 1000 pedaços. Lucas! Ela gritou, estendendo as mãos com uma esperança quase cega. Mas Lucas apenas a olhou com os olhos vazios, como se estivesse perdido em um lugar onde ela não podia alcançá-lo. Um médico se aproximou, olhando para Clara com uma expressão que ela não queria ver. Estamos controlando a situação, mas ele precisa de calma. Foi um episódio sério, uma crise emocional. Ele precisa de mim, Clara disse, lutando contra as lágrimas. Enquanto tentava se aproximar, uma mulher apareceu. Era Sofia. Clara ficou chocada. O que a amiga antiga estava fazendo ali? A mulher estava pálida e visivelmente abalada, com os olhos vermelhos. Clara, eu estou aqui para ajudar. Sofia tentou se aproximar de Lucas, mas Clara, tomada pela dor e pela confusão, gritou. Você? Como você pode ajudar? Você esteve fora da vida dele. Que direito você tem? Mas Sofia percebeu a solidão nos olhos de Lucas e, sem hesitar, se agachou ao seu lado, murmurando palavras suaves que Clara não podia ouvir. Algo em seu tom, no jeito que ela acariciava o braço do garoto,
fez o clima mudar. Os olhos de Lucas, mesmo perdidos, pareciam focar nela. Parecia que a presença dela estava trazendo um fio de calma a um tornado. Clara ficou paralisada, assistindo à cena, como se estivesse fora de si. No meio do tumulto, algo a atingiu como uma bomba. E se Sofia sempre tivesse uma conexão com Lucas, que Clara desconhecia? O que mais estava escondido? Por que ela estava lá agora? Um pensamento gelou sua espinha. Poderia ser que Jorge tivesse algum plano, um segredo envolvendo Sofia que Clara estava prestes a descobrir. Logo, o murmúrio começou a crescer, ecoando pelo parquinho. Clara sentiu a pressão. Uma tempestade de emoções e certezas prestes a se romper. Jorge, Sofia e Lucas no meio de tudo isso, perdido. Porque tudo estava se entrelaçando de maneira tão complexa. A única coisa que Clara conseguia pensar era que a vida dela estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. E quando finalmente a verdade se revelasse, o que restaria para ela e seu filho? Do lado de fora, as nuvens começaram a cobrir o céu ensolarado. A tempestade estava se aproximando. Clara ficou paralisada ao perceber que as anotações de Jorge continham um lado tão íntimo da vida dele. A ligação com Sofia era uma revelação que ela nunca tinha imaginado. Mas enquanto ela absorvia isso, um barulho vindo do corredor a fez olhar para a porta. O desespero de uma família. Ecos de gritos e choros invadiu o ambiente tenso do hospital. Clara, Clara! Era a voz da assistente dela, Mariana. Ela entrou correndo, com o rosto pálido, os cabelos desgrenhados e a respiração ofegante. Você precisa vir agora. É sobre Lucas. O coração de Clara disparou. Ela sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. O que aconteceu? Ele está bem? Mariana hesitou, os olhos brilhando de medo. Ele teve um ataque no parquinho. Ninguém sabe o que aconteceu. Ele não consegue se acalmar. Um frio percorreu as costas de Clara. O que estava acontecendo? Tudo parecia estar desmoronando. Ela sabia que Lucas, naquele momento sensível, precisava dela mais do que nunca. Sem pensar duas vezes, jogou o caderno de Jorge na cama e saiu correndo, os pés pressionando o chão do hospital com urgência. As paredes pareciam se fechar ao seu redor. A cada passo, a ansiedade aumentava. No parquinho, o redemoinho de vozes e agitação se intensificava. Crianças chorando, mães gritando. Tudo se misturava em um caos desesperador. E Lucas... Clara mal conseguiu ver seu filho em meio à multidão, cercado por paramédicos e outras mães preocupadas. Era como se o mundo estivesse rodando ao contrário. Quando finalmente chegou perto, vê-lo ali, sentado no chão, a respiração rápida e irregular, fez-se o coração quebrar em 1000 pedaços. Lucas! Ela gritou, estendendo as mãos com uma esperança quase cega. Mas Lucas apenas a olhou com os olhos vazios, como se estivesse perdido em um lugar onde ela não podia alcançá-lo. O médico se aproximou, olhando para Clara com uma expressão que ela não queria ver. Estamos controlando a situação, mas ele precisa de calma. Foi um episódio sério, uma crise emocional. Ele precisa de mim, Clara disse, lutando contra as lágrimas. E enquanto tentava se aproximar, uma mulher apareceu. Era Sofia. Clara ficou chocada. O que a amiga antiga estava fazendo ali? A mulher estava pálida e visivelmente abalada, com os olhos vermelhos. Clara, eu estou aqui para ajudar. Sofia tentou se aproximar de Lucas, mas Clara, tomada pela dor e pela confusão, gritou. Você? Como você pode ajudar? Você esteve fora da vida dele. Que direito você tem? Mas Sofia percebeu a solidão nos olhos de Lucas
e, sem hesitar, se agachou ao seu lado, murmurando palavras suaves que Clara não podia ouvir. Algo em seu tom, no jeito que ela acariciava o braço do garoto, fez o clima mudar. Os olhos de Lucas, mesmo perdidos, pareciam focar nela. Parecia que a presença dela estava trazendo um fio de calma a um tornado. Clara ficou paralisada, assistindo à cena, como se estivesse fora de si. E então algo aconteceu. Uma explosão de gritos varreu o parquinho. Clara virou-se e viu uma multidão em estado de pânico. Um homem, de camiseta rasgada e olhar descontrolado, estava gritando algo sobre um ataque. As pessoas começaram a correr, empurrando-se, desesperadas. O caos se instalou e Clara sentiu o mundo girar sob seus pés. Os gritos, misturados ao barulho dos passos apressados, pareciam como uma sinfonia de horror. Ele está armado. Alguém gritou, e a frase ecoou na mente de Clara como uma bomba detonando. O coração dela disparou. Aquele homem, aparentemente fora de controle, estava se aproximando, gesticulando. O instinto a fez correr em direção a Lucas. Vamos, precisamos sair daqui, ela gritou, puxando seu filho em direção à saída. Mas ela sabia que a saída estava se fechando rapidamente. No meio da confusão, quando uma mão a puxou, Clara virou-se, os olhos arregalados. Era Jorge, mas ele estava diferente, consumido pela dor, o brilho nos olhos trocado por um medo profundo. Clara, precisamos levá-lo. Ele está em perigo. O pânico na voz dele fez a respiração dela falhar. Eu preciso te contar, antes que seja tarde demais. Antes que mais palavras fossem ditas, um tiro ecoou, rasgando o ar. A multidão gritou, e Clara sentiu como se o espaço ao seu redor tivesse sido congelado. O homem que havia gritado estava caindo, e o pânico se intensificou. Uma ânsia sufocante a envolveu. O que estava acontecendo? A única coisa que importava era Lucas, mas não havia como esquecê-lo. Olhar desesperado de Jorge, e então Clara percebeu a conexão entre eles, o mistério que envolvia Sofia e a vida de Lucas. Tudo parecia estar prestes a desmoronar diante de seus olhos. Como ele sabia que estavam em perigo? O que Jorge realmente sabia sobre aquele homem? E o que isso significava para o futuro dela e de Lucas? O mistério cresceu, e Clara sentiu que tudo estava prestes a mudar novamente, mas agora, na maior tempestade de suas vidas. O que ela faria? A verdade, a dor e o pavor estavam dançando um tango mortal, e ela estava no centro de tudo. Uma nova realidade se aproximava, e a única certeza que Clara tinha era que nada jamais seria igual novamente. Clara ficou paralisada ao perceber que as anotações de Jorge continham um lado tão íntimo da vida dele. A ligação com Sofia era uma revelação que ela nunca tinha imaginado. Mas enquanto ela absorvia isso, um barulho vindo do corredor a fez olhar para a porta. O desespero de uma família, ecos de gritos e choros, invadiu o ambiente tenso do hospital. Clara! Clara! Era a voz de Mariana, a assistente dela, que entrou correndo, o rosto pálido. Você precisa vir agora. É sobre Lucas. O coração de Clara disparou. Ela sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. O que aconteceu? Ele está bem? Mariana hesitou, os olhos brilhando de medo. Ele teve um ataque no parquinho. Ninguém sabe o que aconteceu. Ele não consegue se acalmar. Um frio
percorreu as costas de Clara e ela não esperou mais. Pegou o caderno de Jorge e saiu correndo. O mundo lá fora se distorcia. Plantas vibrantes e risadas infantis pareciam um eco distante. No parquinho, Clara se sentiu como se estivesse mergulhando em um pesadelo. A multidão se aglomerava, gritando, chorando. Ela conseguiu ver Lucas ali, no meio da confusão, sentado no chão, os olhos perdidos no vazio. O médico tentava acalmá-lo, mas ele estava em pânico. Lucas! Clara gritou, estendendo os braços. Mas seu filho apenas a olhava como se estivesse em outro mundo. Foi então que ela viu Sofia. O choque deu lugar a um medo profundo. O que ela estava fazendo ali? Clara abriu a boca para gritar, mas as palavras ficaram presas. O olhar de Sofia era de desespero, mas também de compaixão. Eu posso ajudar, disse, se agachando perto de Lucas. Enquanto isso, um homem, desesperado, começou a gritar do outro lado do parquinho. Saiam da frente! Ele precisa de mim! As pessoas começaram a correr, empurrando-se. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O homem não parecia bem. Ele está armado! Alguém gritou. A palavra ecoou e o pânico aumentou. Clara sentiu o coração acelerar. Lucas! Gritou, mas a multidão estava virando um mar de caos. Ela sabia que precisava chegar até ele, mas a massa a empurrava para longe. Então, tudo aconteceu rápido. Um tiro ecoou como um trovão. As pessoas gritaram em desespero e Clara gritou também. Ela viu a cena em câmera lenta. O homem fazia movimentos erráticos. A adrenalina inundou seus sentidos. Jorge estava atrás dela, o olhar cheio de pânico. Precisamos ir, agora! Mas Clara não conseguia se mover. Estava paralisada, os olhos fixos na figura do homem. Até que ela viu Jorge avançar. Para sua surpresa, ele se colocou em frente ao homem com a arma, uma determinação que ela nunca tinha visto. Pare! Calma! Jorge gritou. E foi nesse momento que o homem caiu, derrubado. As pessoas gritavam, mas Clara só conseguiu ouvir os batimentos do seu próprio coração. Jorge, ferido, olhava para ela. Clara, eu sei o que fazer com Lucas, ele disse, a voz trêmula. O olhar de Clara se fechou em desespero. Como assim ele sabia? O que está acontecendo, Jorge? Perguntou, sentindo que uma tempestade de segredos estava prestes a explodir. Jorge hesitou, a dor em seus olhos crescendo. Eu sou o pai de Lucas. Aquelas palavras atingiram Clara como uma bomba. O chão sob seus pés desapareceu e ela sentiu o mundo desmoronar. O quê? A respiração falpou e um nó no estômago parecia se expandir, comprimindo seu peito. Eu não sabia como te contar. Sofia sabia e eu tentei me manter longe, mas quando vi Lucas, não consegui me conter. Jorge explicou, com a voz quebrando. Eu vim aqui por causa dele, por vocês. Clara não sabia o que pensar. A confusão e a dor eram palpáveis, como se o ar tivesse se tornado veneno. O que isso significava para ela? Para Lucas e a conexão com Sofia. O que mais eles esconderam? O passado, agora revelado, trazia mais perguntas do que respostas. O caos em volta parecia distante. O que vai acontecer com Lucas? Clara se perguntava, em choque. Ela não sabia como seguir em frente. Só sentia que tudo havia mudado de uma forma que nunca poderia entender. Então, no meio da confusão, Clara olhou para o homem caído. A vida dela, a vida de Jorge, a vida de Lucas estavam entrelaçadas em um emaranhado de segredos. E agora, com a tempestade se aproximando, ela precisava descobrir o que era real e o que estava escondido nas sombras. O que mais ela não sabia? Clara ficou paralisada ao perceber que as anotações de Jorge continham um lado tão íntimo da vida dele. A ligação com Sofia era uma revelação que,
Ilha nunca tinha imaginado. Mas enquanto ela absorvia isso, um barulho vindo do corredor a fez olhar para a porta. O desespero de uma família, ecos de gritos e choros, invadiu o ambiente tenso do hospital. Clara! Clara! Era a voz de Mariana, a assistente dela, que entrou correndo, o rosto pálido. Você precisa vir agora. É sobre Lucas. O coração de Clara disparou. Ela sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. O que aconteceu? Ele está bem? Mariana hesitou, os olhos brilhando de medo. Ele teve um ataque no parquinho. Ninguém sabe o que aconteceu. Ele não consegue se acalmar. Um frio percorreu as costas de Clara e ela não esperou mais. Pegou o caderno de Jorge e saiu correndo. O mundo lá fora se distorcia. Pampas vibrantes e risadas infantis pareciam um eco distante. No parquinho, Clara se sentiu como se estivesse mergulhando em um pesadelo. A multidão se aglomerava, gritando, chorando. Ela conseguiu ver Lucas ali, no meio da confusão, sentado no chão, os olhos perdidos no vazio. Um médico tentava acalmá-lo, mas ele estava em pânico. Lucas! Clara gritou, estendendo os braços. Mas seu filho apenas a olhava como se estivesse em outro mundo. Foi então que ela viu Sofia. O choque deu lugar a um medo profundo. O que ela estava fazendo ali? Clara abriu a boca para gritar, mas as palavras ficaram presas. O olhar de Sofia era de desespero, mas também de compaixão. Eu posso ajudar, disse, se agachando perto de Lucas. Enquanto isso, um homem desesperado começou a gritar do outro lado do parquinho. Saiam da frente. Ele precisa de mim. As pessoas começaram a correr, empurrando-se. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O homem não parecia bem. Ele está armado! Alguém gritou. A palavra ecoou e o pânico aumentou. Clara sentiu o coração acelerar. Lucas! Gritou. Mas a multidão estava virando um mar de caos. Ela sabia que precisava chegar até ele, mas a massa a empurrava para longe. Então, tudo aconteceu rápido. Um tiro ecoou como um trovão. As pessoas gritaram em desespero, e Clara gritou também. Ela viu a cena em câmera lenta. O homem fazia movimentos erráticos. A adrenalina inundou seus sentidos. Jorge estava atrás dela, o olhar cheio de pânico. Precisamos ir, agora. Mas Clara não conseguia se mover. Estava paralisada, os olhos fixos na figura do homem. Até que ela viu Jorge avançar. Para sua surpresa, ele se colocou em frente ao homem com uma arma. Uma determinação que ela nunca tinha visto. Pare! Calma! Jorge gritou. E foi nesse momento que o homem caiu, derrubado. As pessoas gritaram, mas Clara só conseguiu ouvir os batimentos do seu próprio coração. Jorge, ferido, olhava para ela. Clara, eu sei o que fazer com Lucas, ele disse. A voz trêmula. O olhar de Clara se fechou em desespero. Como assim ele sabia? O que está acontecendo, Jorge? Perguntou, sentindo que uma tempestade de segredos estava prestes a explodir. Jorge hesitou, a dor em seus olhos crescendo. Eu sou o pai de Lucas. Aquelas palavras atingiram Clara como uma bomba. O chão sob seus pés desapareceu e ela sentiu o mundo desmoronar. O quê? A respiração faltou e um nó no estômago parecia se expandir, comprimindo seu peito. Eu não sabia como te contar. Sofia sabia, e eu tentei me manter longe. Mas quando vi Lucas, não consegui me conter, Jorge explicou, com a voz quebrando. Eu vim aqui por causa dele, por vocês. Clara não sabia o que pensar. A confusão e a dor eram palpáveis, como se o ar tivesse se tornado veneno.
O que isso significava para ela, para Lucas e a conexão com Sofia? O que mais eles esconderam? O passado, agora revelado, trazia mais perguntas do que respostas. O caos em volta parecia distante. O que vai acontecer com Lucas? Clara se perguntava, em choque. Ela não sabia como seguir em frente. Só sentia que tudo havia mudado de uma forma que nunca poderia entender. Então, no meio da confusão, Clara olhou para o homem caído. A vida dela, a vida de Jorge, a vida de Lucas estavam entrelaçadas em um emaranhado de segredos. E agora, com uma tempestade se aproximando, ela precisava descobrir o que era real e o que estava escondido nas sombras. O que mais ela não sabia? Um barulho ensurdecedor a fez virar. As sirenes da polícia se aproximavam, e Clara viu os policiais desembarcarem em quantidade, armas em punho. Mas o que mais a chocou foi ver um deles avançar em direção a ela. Era um rosto familiar, mas que ela nunca esperou ver naquele momento. Clara, sou eu, Marcela. Precisamos agir rápido. A amiga de longa data, que trabalhava na polícia, tinha o olhar tenso e determinado. Marcela, o que você está fazendo aqui? Jorge, ele está envolvido em algo muito maior do que você imagina. Não é só sobre Lucas. A declaração fez o chão tremer sob os pés dela. O coração parou por um instante, as palavras de Marcela ecoando como um relógio prestes a badalar. Eu não entendo. O nó na garganta de Clara estava prestes a romper. Ela sentiu que as peças do quebra-cabeça estavam se movendo. Mas o que mais estava por trás disso? A revelação de Jorge como pai de Lucas era apenas a ponta do iceberg. O que mais estava escondido? Enquanto a multidão se aglomerava em torno deles e os gritos ecoavam, o verdadeiro jogo apenas começava. Uma sombra pairava sobre eles, e Clara percebeu que teria que enfrentar verdades que não estava pronta para encarar, e que poderiam mudar tudo para sempre. O que realmente estava em jogo? Clara ficou paralisada ao ouvir as palavras de Marcela. O choque percorreu seu corpo como eletricidade. Jorge está envolvido em algo muito maior do que você imagina. Não é só sobre Lucas. As palavras eram como facas afiadas, cortando através do caos ao redor. O coração de Clara batia acelerado. O que você quer dizer com isso? O pânico nas suas veias aumentava a cada segundo. Eu não posso explicar agora. Precisamos levá-lo embora. Há pessoas no hospital que estão. Atrás dele! O olhar de Marcela estava cheio de adrenalina, medo e urgência. Quem? Por quê? Clara sentiu o ambiente girar em torno dela. Era como se estivesse presa em um pesadelo. A multidão, o homem caído, Lucas, tudo estava se misturando em uma grande confusão. Só confie em mim, Marcela gritou, puxando Clara para longe da confusão. Clara, a princípio, hesitou, mas a necessidade de proteger Lucas a impulsionou. Ela sabia que não tinha tempo a perder. Enquanto corria, Clara olhou para trás. O cenário era de desespero. Sirenes, pessoas gritando, o pânico generalizado. Ao se aproximar de Lucas, ao lado de Sofia, uma sensação de alívio começou a surgir. Mas o que Jorge havia revelado ainda pairava em sua mente, como uma sombra ameaçadora. Quando finalmente chegaram até Lucas, o menino estava agachado, envolto em um abraço rápido que tentava oferecer consolo. Lucas, Clara o puxou para perto. Sentiu a respiração dele, rápida e descompassada. Estou aqui, meu amor, estou aqui. Sofia, ainda de joelhos ao lado do menino, olhou rapidamente para Clara, com os olhos cheios de lágrimas. Ele precisa de você, Clara.
A voz dela era suave, mas havia um peso nas palavras. Eu sempre soube que ele tinha uma conexão especial comigo. Conexão especial? Clara quase gritou. O que você quer dizer com isso? Você está aqui agora, quando tudo está desmoronando, e não é época para segredos, Sofia. Mas antes que Sofia pudesse responder, um novo barulho cortou o ar. A polícia estava se aproximando, cercando a área. Clara percebeu o movimento das pessoas, os rostos tensos. Precisamos sair daqui, ela disse, sentindo a urgência crescer novamente. Acompanharam os agentes pelo parque, mas aquela sensação de ser observada não saía da cabeça de Clara. E foi então que ela viu um homem de terno escuro, em pé à distância, observando tudo com um olhar predador. A presença dele era inquietante. Clara sentiu um arrepio na espinha. Quem é aquele? Ela sussurrou para Marcela. Enquanto o homem tirava o celular do bolso e parecia fazer uma ligação, eu não sei, mas ele não é de confiança, Marcela respondeu, olhando fixamente para o homem. Clara lembrava das anotações de Jorge. Havia algo ali que poderia ser a resposta para a confusão. O passado de Jorge, a conexão com Sofia. E agora esse homem. O que os ligava? Má notícia, Clara, disse Marcela. Ele é da organização que está no comando da cidade. Jorge sabia demais. Sofia arregalou os olhos. O que você quer dizer com isso? Jorge não pode estar envolvido com eles. Ele só quer ajudar Lucas. Foi nesse momento que o homem avançou em direção a eles, seu olhar firme e determinado. Clara, ele chamou, e a voz dele era profunda e autoritária. Eu preciso que você venha comigo. Ela recuou, puxando Lucas mais para perto. Não vou a lugar nenhum com você. O que você quer? Só quero conversar. O que Jorge escondeu de você pode mudar tudo. E se você não me ouvir, todos vocês vão estar em perigo. A tensão aumentou. E Clara sentiu um frio na barriga. A luz do sol esmaecia, enquanto o cenário se tornava cada vez mais sombrio. O que mais estava escondido? Qual era a verdadeira natureza de Jorge? Vá embora, ela gritou, mas ele permaneceu firme. Então uma explosão, um barulho ensurdecedor. Olhos se viraram, e Clara não pôde deixar de notar o olhar satisfeito do homem, enquanto a fumaça começava a subir. O pânico se espalhou. Clara olhou para Lucas. Estamos em perigo, meu amor. A adrenalina a levou a agir. Precisamos encontrar Jorge. Mas a fumaça se espalhava e as coisas estavam fora de controle. O que mais estava em jogo? O que Jorge havia escondido? E o que aquele desconhecido realmente sabia? Desesperada, Clara saiu em busca da única resposta que poderia salvar a vida do filho e revelar toda a verdade. A tempestade estava apenas começando. Clara estava paralisada. A fumaça subia e o homem de terno escuro a olhava com um sorriso que não prometia nada bom. Você precisa ouvir o que eu tenho para dizer. A voz dele era firme, mas um frio a percorreu. Havia algo mais por trás daquela presença. Algo que ela ainda não conseguia entender. Quem é você? Clara gritou, segurando Lucas com força, seu coração batendo descontrolado. O que você quer? Eu sou a chave para tudo isso, ele disse, avançando um passo. E eu sei sobre o seu filho, muito mais do que você imagina. O olhar de Clara se endureceu, a proteção no instinto dela aumentando. A cada segundo. Afaste-se, não me toque. Mas ele não parecia se importar. Jorge está em perigo. A organização sabe que ele está aqui. E você também pode estar em perigo. E o que você realmente não sabe... Clara parou tudo em sua mente. O que eu não sei? A adrenalina fazia seu sangue ferver. Fale logo. Jorge não é quem você pensa que é. Ele forçou a voz. A verdade é que ele
Ele é parte de uma rede maior, uma verdade que vai fundo nas raízes de toda essa cidade. As palavras dele eram como facadas. O que você quer dizer com isso? O aperto no peito dela se intensificava. Você está dizendo que ele me mentiu? No meio desse confronto, um grito cortou o ar. Clara se virou e viu um grupo de policiais correndo em direção a eles. E então, tudo ficou confuso. Clara, vem! Marcela gritou, seus olhos arregalados. Precisamos sair! E antes que ela pudesse reagir, um barulho ensurdecedor explodiu atrás deles. Uma explosão. Clara ficou paralisada, sentindo a terra tremer sob seus pés. O homem de terno escuro desapareceu na nuvem de fumaça, e as pessoas começaram a correr, em todas as direções, gritos ecoando. Lucas, vamos! Precisamos ir! Ela gritou, puxando Lucas para seu lado. Mas o pequeno estava paralisado, os olhos fixos na cena caótica. Mamãe, o que está acontecendo? Ele tremia. Eu não sei, amor, mas precisamos sair agora. Clara começou a puxá-lo, mas de repente Jorge surgiu do meio da fumaça. Ele estava ferido, uma mancha de sangue escorrendo de sua testa. Seu olhar encontrou o de Clara, e sem mais palavras, ele se aproximou. Clara, você precisa confiar em mim. Eles vêm atrás de mim, e isso envolve você e Lucas também. O coração dela disparou, mas a conexão com Jorge era inegável. O que você escondeu de mim, Jorge? Não agora. Vamos falar sobre isso depois. Precisamos de um lugar seguro, ele disse, urgentemente. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, o homem de terno reapareceu à distância, apontando uma arma para o grupo. Ninguém se mexe. Todos vocês estão envolvidos. Esta é a última chance de desistirem. Clara sentiu seu estômago revirar. Por um instante, o tempo parou. O que estava acontecendo com suas vidas? O homem estava compelido a uma verdade que não conhecia, e a revelação maior ainda estava por vir. Então, uma voz familiar ecoou na multidão. Para! Não atire! Clara ficou chocada ao ver Sofia se aproximar, seu olhar determinado e cheio de coragem. Deixe-os em paz! Eles não têm nada a ver com isso. Sofia, não! Clara gritou, mas Sofia continuou e de repente fez algo inesperado. Ela puxou uma arma de dentro da bolsa e atirou no homem que estava ameaçando o grupo. O barulho ensurdecedor da disparo, a surpresa e o choque tomaram conta do ar. Clara ficou sem palavras. O homem caiu no chão e uma onda de pânico se espalhou pela multidão. O que estava acontecendo? Sofia se virou, com os olhos arregalados, e exclamou: Desculpem, mas é a única forma de acabar com isso. O que eles são e o que Jorge esconde vai mudar tudo. A revelação a atingiu como uma avalanche. Sofia, o que você sabe? Clara perguntou, com um nó na garganta. Já não havia volta. O jogo estava mudando, e os segredos que uniam suas vidas estavam prestes a se revelar de uma vez por todas. Que outras verdades obscuras estavam escondidas por trás de cada relacionamento? Com o que precisavam lidar agora? A tempestade estava prestes a atravessar o horizonte, e Clara sabia que tudo estava prestes a desmoronar de uma vez por todas. Mas como? E o que ainda restaria para eles no fim dessa luta? Clara estava paralisada. A fumaça subia e o homem de terno, escuro, a olhava com um sorriso que não prometia nada bom. Você precisa ouvir o que eu tenho para dizer. A voz dele era firme, mas um frio a percorreu. Havia algo mais por trás daquela presença. Algo que ela ainda não conseguia entender.
Quem é você? Clara gritou, segurando Lucas com força, seu coração batendo descontrolado. O que você quer? Eu sou a chave para tudo isso, ele disse, avançando um passo. E eu sei sobre o seu filho, muito mais do que você imagina. O olhar de Clara se endureceu, a proteção no instinto dela aumentando a cada segundo. Afaste-se! Não me toque! Mas ele não parecia se importar. Jorge está em perigo. A organização sabe que ele está aqui. E você também pode estar. Em perigo. E o que você realmente não sabe. Clara parou tudo em sua mente. O que eu não sei? A adrenalina fazia seu sangue ferver. Fale logo! Jorge não é quem você pensa que é. Ele forçou a voz. A verdade é que ele pertence a uma rede maior. Uma verdade que vem de muito antes do que você imagina e está ligada a você. As palavras dele eram como facadas. O que você quer dizer com isso? O aperto no peito dela se intensificava. Você está dizendo que ele me mentiu. No meio desse confronto, um grito cortou o ar. Clara se virou e viu um grupo de policiais correndo em direção a eles. E então, tudo ficou confuso. Clara, vem! Marcela gritou, seus olhos arregalados. Precisamos sair. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, um barulho ensurdecedor explodiu atrás deles. Uma explosão. Clara ficou paralisada, sentindo a terra tremer sob seus pés. O homem de terno escuro desapareceu na nuvem de fumaça. E as pessoas começaram a correr em todas as direções. Gritos ecoando. Lucas, vamos, precisamos ir! Ela gritou, puxando Lucas para seu lado. Mas o pequeno estava paralisado, os olhos fixos na cena caótica. Mamãe, o que está acontecendo? Ele tremia. Eu não sei, amor, mas precisamos sair agora. Clara começou a puxá-lo, mas de repente Jorge surgiu do meio da fumaça. Ele estava ferido, uma mancha de sangue escorrendo de sua testa. Seu olhar encontrou o de Clara, e sem mais palavras, ele se aproximou. Clara, você precisa confiar em mim. Eles vêm atrás de mim, e isso envolve você e Lucas também. O coração dela disparou, mas a conexão com Jorge era inegável. O que você escondeu de mim, Jorge? Não agora. Vamos falar sobre isso depois. Precisamos de um lugar seguro, ele disse urgentemente. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, o homem de terno reapareceu à distância, apontando uma arma para o grupo. Ninguém se mexe. Todos vocês estão envolvidos. Esta é a última chance de desistirem. Clara sentiu seu estômago revirar. Por um instante, o tempo parou. O que estava acontecendo com suas vidas? O homem estava compelido a uma verdade que não conhecia, e a revelação maior ainda estava por vir. Então uma voz familiar ecoou na multidão. Para! Não atire! Clara ficou chocada ao ver Sofia se aproximar, seu olhar determinado e cheio de coragem. Deixe-os em paz, eles não têm nada a ver com isso. Sofia não! Clara gritou, mas Sofia continuou, e de repente fez algo inesperado. Ela puxou uma arma de dentro da bolsa e atirou no homem que estava ameaçando o grupo. O barulho ensurdecedor do disparo, a surpresa e o choque tomaram conta do ar. Clara ficou sem palavras. O homem caiu no chão e uma onda de pânico se espalhou pela multidão. O que estava acontecendo? Sofia se virou, com os olhos arregalados, e exclamou: Desculpem, mas é a única forma de acabar com isso. O que eles são, e Jorge esconde, vai mudar tudo. A revelação a atingiu como uma avalanche. Sofia, o que você sabe? Clara perguntou com nó na garganta. Então, sem aviso, Jorge começou a se transformar.
Seu corpo estava mudando como se uma energia invisível o tivesse envolvente. Os olhos dele brilharam com uma intensidade desconhecida e o rosto se contorceu em dor. Clara, aterrorizada, deu um passo para trás. Jorge, o que está acontecendo? Ele gritou e o som era primal, como se algo estivesse emergindo dele. A fumaça ao redor começou a se agitar, criando formas estranhas. E de repente, na confusão, Clara viu. Jorge não era um simples fazendeiro. Ele estava se revelando como um ser de outra dimensão. Uma entidade entre o humano e o sobrenatural. Clara, eu sou parte de uma profecia. Lucas é a chave para tudo isso. E você também, você só não sabe. A sua voz era poderosa, reverberando ao redor deles. Clara ficou sem ar. Uma onda de choque a atingiu. O que você quer dizer com isso? O que você escondeu de mim desde o início? Pode ser a última chance de evitar que as trevas consumam este mundo. Jorge gritou. E também que Lucas, a verdadeira essência, seja destruído. O pânico tomou conta dela. Como tudo isso estava ligado ao seu filho, o que mais estava em jogo? O olhar de Sofia, antes determinado, agora estava em choque. Clara se sentiu flutuar entre dois mundos, o seu e esse novo que estava sendo revelado, onde o que ela acreditava ser verdade estava se dissolvendo. E a multidão, agora em plena fuga, estava prestes a descobrir que tudo o que conheciam sobre as suas vidas estava prestes a se desmoronar. Afinal, até onde vai o poder do amor e da proteção quando o destino aparece para despedaçar suas certezas? Clara estava paralisada, sentindo o peso da revelação. O poder que Jorge havia revelado abria um abismo de dúvidas e incertezas diante dela. Parte de uma profecia? As dúvidas e a emoção se chocavam em sua mente. Como um turbilhão. Era difícil entender, e nem ela sabia se queria. Mas o olhar nos olhos de Jorge mostrava sinceridade. Ele estava lutando, e ela precisava fazer uma escolha. Clara! A voz de Jorge ressoou em meio ao caos. Lucas é essencial. Ele é a ponte. O que está por vir pode ser evitado. A multidão ao redor começava a se dispersar, as pessoas em pânico. Clara olhou para Lucas, que estava segurando sua mão com força, expressando mais medo do que qualquer um ali. Uma onda de amor a preencheu. Nós vamos ficar juntos, filho, eu prometo, ela murmurou, enquanto puxava Jorge para o lado. Precisamos sair daqui. Conversar em segurança, ele disse, ofegante. A fumaça começava a se dissipar, revelando os destroços da explosão. Clara sabia que nada seria como antes, que tudo mudara naquele instante. Eles não eram mais apenas uma mãe e um fazendeiro, eram parte de algo maior. Juntos foram em direção à floresta próxima, buscando afastar-se do caos. Sofás, árvores e flores silvestres, cenário que antes trazia alegria, agora sentia-se como uma armadilha. O ar estava carregado de tensão e algo inominável, um mistério profundo. Assim que se afastaram, Jorge olhou nos olhos de Clara. Tem muito mais em jogo do que podemos imaginar. A coleção de segredos que cercou nossas vidas está prestes a se revelar. E isso envolve Sofia também. Ele apontou para onde a mulher estava, a apenas alguns metros. O rosto dela estava pálido, os olhos expressando dor e determinação. Eu sabia que isso ocorreria, Clara. Sofia começou, mas Clara a interrompeu. Como você pôde esconder isso de mim? De nós? Eu não queria que você fosse arrastada. Eu pensei que estava protegendo Lucas, você, a todos. Ela disse, a fraqueza em sua voz traindo seu medo. Uma sensação pesada pairou no ar. Clara sentiu a profundidade do dilema.
uma escolha entre o que conhecia e a nova realidade estranha e caótica que o cercava. O que Jorge disse ecoava em sua mente. Lucas é a ponte. Precisamos de uma solução agora, Jorge disse, sua voz firme, atravessando a confusão. A verdade é que o que nos conecta vai muito além do que podemos ver. E Clara, para o nosso futuro e para Lucas, é vital que todos nós lutemos juntos. Enquanto eles se preparavam para encarar o desconhecido, Clara apertou a mão de Lucas. Ela sentiu a força dele, a fé que seu filho tinha nelas. Juntos, então, ela respondeu, olhando para Jorge e para Sofia, a confiança começando a crescer dentro dela, mesmo contra todas as adversidades. Não havia mais. Retorno, os desafios à frente eram grandes, mas Clara sabia que a única verdade era que eles eram agora uma família, mesmo que fragmentada, mesmo que complicada. E juntas poderiam enfrentar o que viesse. A dor do passado e os segredos que pairavam sobre eles não podiam impedir o amor que se formou naquele instante. Agora vamos, antes que tudo isso se torne ainda mais complicado. Jorge disse, sua voz firme, mas Clara sabia que o futuro ainda os guardava surpresas. Mas uma coisa era certa, a luta deles apenas começou. O que aconteceria a seguir? A tempestade estava longe de passar. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais pessoas. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com ao menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. E se você gosta de histórias de fazendeiros, do dia a dia da roça e quer conhecer o que acontece de verdade no dia a dia dos maiores fazendeiros do mundo, das histórias encobertas dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga, conheça o nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas da roça. Clique no primeiro link dos comentários do vídeo e adquira já o seu.